Louvamos o Senhor. E temos visto a generosidade do Rei para com as nossas vidas. É motivo de gratidão. Amém. Por podermos estarmos servindo ao Senhor. O que Jesus tem feito por nós tem sido algo que muitas vezes não tem explicação, porque o seu amor foi tão grande que também não houve uma palavra que coubesse o grande amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então não houve uma explicação, uma palavra que coubesse de tal maneira. Mas nós vemos que o amor de Deus também ele não é para ser compreendido e nem entendido, mas o amor de Deus é para ser recebido. E nós recebemos esse amor. Amém. Nós recebemos Jesus porque Jesus é amor. Ele é a nossa vida, Ele é nosso viver. Então, os dias que nós estamos vivendo, temos que ter cuidado para não sermos levados por qualquer vento de doutrinas. Abre em Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme o escrutínio do mundo e não segundo Cristo. Portanto, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também neles estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também foram circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Paulo, ele dá uma alerta para nós, para o povo de Deus, para que ninguém venha vos enredar, que ninguém venha vos tirar da simplicidade de Cristo, que nada venha vos tirar a visão de Cristo, que ninguém venha tirar a palavra de Cristo do vosso coração. Hoje, o maior cuidado que nós vamos ter é ter a palavra do Senhor dentro do nosso coração e guardar ela e vivermos por ela, porque há uma guerra contra a palavra. A guerra não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra a palavra que está dentro do seu coração. Porque um inimigo derrotado, ele quer se posicionar e fazer que você não é o vencedor. E em Cristo nós já vencemos. Sabe por quê? Porque Cristo já venceu os nossos inimigos. Então que não haja nenhum temor dentro do nosso coração concernente a isso, mas que os nossos olhos sejam iluminados pelo Espírito Santo de Deus. Hebreus 6:1 diz assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixando-nos levar para o que é perfeito,
não lançando de novo a base de arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, do ensino de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso nós faremos se Deus permitir. O que é fundamental para nós é o querer do Senhor, é a vontade do Senhor. Deus é perfeito. E você sabe que o que é perfeito para nós é a graça de Deus. Porque sem ela nós não vivemos e nem sobrevivemos. Mateus, Marcos, Lucas, João, os evangelhos, ainda na convivência que aqueles que andaram com Jesus relataram e escreveram, vocês podem perceber que Jesus batalhou muito por causa daqueles que estavam debaixo da lei. Quantas vezes Jesus foi censurado por estar agindo fora da lei? Todo mundo fora da lei, né? Os evangelhos vai mostrando que os fariseus eram conhecedores, eram doutores, como os advogados da época, né? Doutorados, eles conheciam a lei de Moisés. E eles sempre procuravam censurar Jesus, né? Pegar Jesus em alguma palavra que pudesse comprometê-lo, mas Jesus, sendo Deus, nunca foi induzido e levado ao erro. Mas Jesus lutou, né, no seu ministério contra a lei, porque a palavra fala que o fim da lei é Cristo. E dentro dos evangelhos nós vemos a lei ainda imperando, né, no ministério de Jesus, a lei, as pessoas se posicionando, né, contra Jesus por causa da lei, que Jesus agia fora da lei, que não observavam os mandamentos de Moisés. Não era isso que acontecia. Quando Jesus veio, Jesus cumpriu todos os ritos para que nós pudéssemos ser livres. Jesus cumpriu toda a lei para que nós pudéssemos ser livres da lei. Por isso que o apóstolo Paulo relatou: agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por que o apóstolo relatou isso? Porque o fim da lei é Cristo. Quando Jesus veio e começou o seu ministério, o que aconteceu com ele? Ele foi levado para onde? Para o deserto. E o que aconteceu nesse deserto? Ele jejuou. Ele foi cumprindo os ritos, né? Ele foi cumprindo tudo aquilo que estava determinado, para que não ficasse dizendo: olha, Jesus não completou nada, né, do que estava escrito. Ele cumpriu cabalmente tudo aquilo que estava escrito na palavra do Antigo Testamento. E quando ele estava na sinagoga lá, que ele pegou, deram para ele o livro de Isaías, que ele abriu lá, ele leu lá, Isaías 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar, para curar e a proclamar a liberdade dos cativos, já pregoaram o ano aceitado do Senhor. E falou: olha, essa palavra que vocês estão ouvindo aqui, que eu estou lendo, acabou de se cumprir em mim. Jesus cumpriu toda a determinação pela nossa vida. Ele nos libertou de todo tipo de sacrifícios, de ritos. Ah, mas se eu não jejuar, eu não vou me purificar, eu não vou ter comunhão com Deus. Para que o jejum serve?
Vai emagrecer. Algum propósito tem. Porque isso está mostrando que isso vai trazer uma limpeza para o seu físico. Mas o que purifica o nosso espírito? É o ficar sem comer? Não é o ficar sem comer. É comer da palavra. É nos alimentar da palavra, nos encher da palavra. É isso que faz nós termos mais poder, termos mais unção, termos mais sabedoria, mais conhecimento, mais entendimento e mais revelação da palavra do Senhor. Ah, mas então se eu não for no monte, Deus não vai falar. Davi fez uma expressão no Salmo que ele diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O socorro dele não estava lá no monte para orar, para jejuar, mas o meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Então nós temos que compreender que os ritos, a religiosidade não leva a lugar nenhum. O que nos leva à presença de Deus é nós comermos da sua palavra, nos alimentarmos da sua palavra. Isso que traz crescimento, isso que nos dá sabedoria, isso que faz nós termos uma revelação maior do que está no coração de Deus para a nossa vida nesse dia. Ah, mas eu estou precisando de uma cura, então eu vou fazer uma novena. – 40 dias. Não é isso que Deus quer. Deus quer o nosso coração voltado para Ele. Jesus falou assim: tudo o que pedires em meu nome, isso farei. Acabou. Por que nós vamos fazer sacrifício para termos Jesus? Sendo que Jesus, se você pegar Hebreus, você vai ver que Jesus já fez os sacrifícios dos sacrifícios. Não resta mais sacrifício para obter a bênção de Deus, para alcançar o milagre de Deus. E você sabe que o maior milagre de Deus é de você já estar aqui. Esse já é o maior milagre. Tendo fôlego de vida, o ar para respirar. Efésios 1,4 diz assim: assim como nos escolheu neles antes da fundação do mundo. Olha, Efésios 1,4: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. A palavra beneplácito significa aprovação, consentimento ou agrado de Deus, especialmente no contexto da sua vontade e propósito. No versículo 11 diz assim: nele digo, no qual fomos também feitos heranças, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. O que pode se opor a isso? Segundo o conselho da sua vontade. Assim como nos escolheu nele, em que tempo? Quando que foi que Ele te escolheu? Pela sua idade que você tem agora, contando. Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Que privilégio que nós temos, hein? Muito obrigado, Senhor, por ter nos escolhido antes da fundação do mundo. Ele já está vendo você hoje aqui. Você vê? Ele diz: para sermos o quê?
uma finalidade, propósito, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Nos predestinou para Ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Versículo 11: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então já a sua vida está selada. Ainda quinta-feira, eu estava na casa da Dani e foi comentado um pouco sobre o filho pródigo, que ele recebeu quando chegou lá na casa do pai, roupa nova, e deu anel para ele, né? O anel significa autoridade e para selar decretos. Por isso que serviu o anel, né? O rei fazia isso, autoridade. E o Senhor tem te escolhido antes da fundação do mundo para ser santo e irrepreensível. Nós vemos de famílias diferentes, talvez de cidades diferentes, né? E hoje nós estamos aqui porque fomos predestinados por Ele, porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Isso é tremendo. Olha, não existe palavra em nossos lábios para agradecer ao Senhor por ter feito isso por nós. Não é verdade? Em meio a partir de quase 8 bilhões de pessoas no mundo, você é um predestinado, um escolhido pelo Senhor. Isso tudo foi determinado por Deus antes da fundação do mundo. Segundo Timóteo 1,9 diz assim: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, ou seja, antes da fundação do mundo. Tudo já estava determinado por Deus. Tudo já estava determinado por Deus. Sua vida, você está. Que maravilha, que privilégio. Obrigado, Senhor, por ter me escolhido, por ter me feito filho, recebido esse espírito de adoção como filhos e participante da sua natureza e participante e ser co-herdeiros com Jesus. Olha, aonde que Ele está trazendo cada um de nós perto de si para ter tudo que Ele tem. Você viu que Jesus não é egoísta? Mesmo sendo filho de Deus, ele pode dizer: não, mas o trono é meu, o reino é meu, tudo é meu. Não, mas nós recebemos o Espírito de adoção e nós somos co-herdeiros juntamente com Jesus. Privilégio, né? Que grandiosidade o que Ele tem feito por nós. Então o plano de Deus é perfeito e hoje Ele está manifestando hoje o que foi feito lá atrás. Antes da fundação do mundo Ele nos escolheu, hoje Ele tem trazido à luz, hoje nós aqui. No Antigo Testamento o povo de Deus tinha a obrigação de cumprir toda a lei dada por Deus a Moisés. E eram mandamentos, e esses mandamentos eram mandamentos punitivos. Não tinha trégua não tinha graça não. Os mandamentos eram punitivos, não é verdade? Agora nós conhecemos assim, ou mais citamos, né? Pode ser que conhecemos, mas o que mais nós citamos somente são os 10.
mandamentos. Mas se você pegar o Velho Testamento, existe cerca de 613 itens que eram mandamentos, muitos punitivos, nos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Tem 613 itens de lei, eram punitivos. Agora, se uma pessoa violava um só mandamento, o que acontecia? Ele se tornava culpado de tudo. Não é verdade? A lei pune, né? A lei pune o transgressor. E o homem em si, por si só, o homem é transgressor. Não é verdade? O homem é transgressor. Não precisa ir muito longe. Para no semáforo. Para você ver. Se todos param. O homem não é capaz de andar na lei. E Deus viu isso, que pela lei, pelos 613 itens sobre lei, o homem, nenhum deles ia se salvar. Por isso que o plano de Deus foi perfeito, de enviar o seu Filho amado, Jesus, o Verbo se tornar carne e habitar entre nós, cheio de graça e cheio de verdade, e manifestar e revelar a sua glória e tabernacular conosco. A palavra fala: pela graça sois salvos, confirmando, e isto não veio de vós, é dom de Deus. Somos salvos pela graça, e isso é um dom de Deus. Tiago 2,10 diz assim, exatamente isso: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em só ponto, se torna culpado de todos. O apóstolo Paulo chamou a lei de o pacto da condenação e morte, e a graça, o ministério do Espírito. A lei era para os judeus, a graça é para os gentios. O que aconteceu com a tradição religiosa? Mistura de pactos. Hoje existe muita mistura, né? Do velho com o novo, entre lei e graça, né? Então existe muita mistura. Romanos 3,20 diz assim: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Ninguém vai ser justificado diante de Deus por obras de lei. Em razão pela qual veio o plano do conhecimento do pecado. Por isso que o povo da lei se sente pecador. Não é verdade? Se sente pecador, que transgrediu a lei, e a lei condena. Por isso que Jesus falou assim, que a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. Por isso que o povo da lei sente pecador. A tradição religiosa, por não saber separar o que é carne e o que é espírito. Muitas vezes a religiosidade faz uma mistura, e não sabendo o que é carne e o que é espírito, faz às vezes uma confusão. Não há uma separação, ou não faz a separação do que é lei e do que é graça. Agora, ninguém será justificado por obras da lei. Ninguém vai ser justificado por obras da lei, porque a lei dependia do homem,
A lei dependia do homem. Hebreus 7:18 diz assim: portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança, por causa da sua fraqueza e inutilidade. Veja que a lei é fraca e inútil. No versículo 19: pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz esperança superior pela qual nós chegamos a Deus. Portanto, a primeira aliança tinha defeitos, por isso foi necessário que Deus fizesse uma nova aliança. E qual foi essa nova aliança? Nós acabamos de ler agora e participar da ceia. A nova aliança do seu sangue, que foi derramado em nosso favor. Então nós somos justificados não pela lei, nós somos justificados pela graça, pela bondade, pela compaixão. Então, que nós possamos aprender a valorizar essa graça. Amém. E se nós não aprendermos a valorizar essa graça, nós estamos destituídos dela. Nós temos que nos firmar na graça do Senhor Jesus, porque o que Ele fez por nós foi para sempre. Então vem as profecias do profeta Isaías, verei com os olhos, não vai enxergar nada, ouvirei com os ouvidos, mas não vou ouvir. O coração do seu povo está endurecido, de mau grado, não vão perceber nada, não vão entender nada. Mas hoje o Senhor nos escolheu para esta hora. Somos um povo escolhido por Deus antes da fundação do mundo. Então vamos valorizar essa vida que Deus tem nos dado. Amém. Olha que preciosidade, que generosidade de Ele ter nos escolhido. Ele já te salvou, Ele já te libertou do império das trevas, Ele te transportou para o reino do Filho do seu amor. Então nós temos que somente agradecer. E Ele tem nos amado com um amor profundo. Para terminar, Efésios 2,15. Aboliu na carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem segundo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo evangelizou a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados os fundamentos dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Então Jesus é aquele que resplandece a glória de Deus. Sobre ele nós estamos fundamentados e sobre ele nós estamos alicerçados. Então nada pode nos abalar. Amém. Amém. Que o Senhor abra o nosso entendimento. Amém. Que o Senhor nos ensine a termos uma revelação maior do que a graça do Senhor. Queremos agradecer a Ti, Senhor, por ter nos escolhidos antes da fundação do mundo. Olha, muito obrigado, Senhor. Que privilégio que o Senhor nos deu por ter nos escolhido. Obrigado. Nós permanecemos em fidelidade, retidão e Te amando de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças, porque Tu és o nosso maior tesouro, Tu és a nossa maior riqueza. Amém? Deus te abençoe. Amém. Que recebemos a cada dia uma mente renovada
pelo Senhor. Amém. Amém.